Boa tarde, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia de fazer live. Meu nome é Cláudia Visoni, eu sou jornalista, ambientalista, permacultora, agricultora urbana e sou também co-deputada da Mandata Ativista. O tema de hoje é fome, segurança alimentar, ou melhor, insegurança alimentar. A gente está vivendo um momento muito difícil, em que a pandemia se mistura com uma crise econômica e o Brasil voltando para o mapa da fome, né? A fome no Brasil existiu, assim, por muito tempo, de maneira endêmica, né? Grandes quantidades de pessoas sem acesso à quantidade e qualidade de alimento adequados. E um marco importante foram alguns programas ali no governo Lula, Fome Zero, Bolsa Família, que foram elogiados internacionalmente e tudo mais, e o país estava se vendo livre da face mais difícil e triste desse problema tão sério. Mas agora a situação piorou bastante e as perspectivas não são boas. Então esse é o tema que a gente vai conversar hoje. Queria agradecer muito meus convidados, convidadas principalmente em maior quantidade, queridos, vários amigos e amigas aqui. A gente vai conversar com a Vera Vilela, com a Solânia Orti, com a Thaís Leão e com o Lucas Ciola. E no final vai ter uma surpresinha. Primeira convidada é a Vera Vilela. A Vera é nutricionista e sanitarista. Ela é ativista na área de soberania e segurança alimentar e nutricional, conselheira do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional pela sociedade civil, representando o Sind Nutri SP. Vera, super bem-vinda. Para mim é um prazer estar falando com você. Nós que agradecemos. Tá ruim o som, gente? Tá dando para ouvir? Tá muito bem, tá ótimo. Então, tá bom. Então, nós que agradecemos o convite para estar discutindo essa questão aqui hoje, né, Cláudia? A gente já fez uma conversa logo no começo da pandemia sobre essa questão e ela só se agravou, né, ao longo desses meses, né, desde março, porque a gente percebe, a gente vem observando, né, a perda de acesso a trabalho e renda, né, de uma boa parte da população, inclusive aqui no nosso município, que é o mais rico, né, do país e da América Latina, e isso está impactando diretamente na condição de acesso às famílias à alimentação, né? Então, a gente fala em segurança alimentar, parece que fica meio minimizada, né, vamos dizer assim, o conceito, e na verdade o que a gente tem hoje é um aumento da insegurança alimentar grave, que né, dentro de uma escala aí que a gente tem de avaliação, né, da insegurança alimentar, é o quarto degrau, né, que é quando realmente, inclusive as crianças dentro da família passam a não conseguir realizar todas as refeições e muitas vezes, pelo menos 3, né, refeições, e muitas vezes não conseguem comer durante o dia todo, né? Então, nesse momento, Vera, muito grave a situação da gente por causa das escolas fechadas, né? As crianças sem acesso de maneira, de maneira geral, no caso das crianças, realmente isso teve um impacto enorme no acesso, porque a gente sabe que muitas famílias dependem da alimentação que as crianças recebem na escola como única fonte, né, durante o dia todo. Então, o fato das escolas fecharem, e que era uma necessidade, em função até da gente evitar que a gente tivesse, né, um número maior de pessoas infectadas e inclusive
morrendo, né, não foi enfrentado de uma maneira rápida como deveria ter sido logo no começo, né. Num primeiro momento, o município entrou com cartão alimentação escolar para apenas as famílias que eram atendidas pelo Bolsa Família, que no caso eram 200 mil, quando a gente tem mais de 1 milhão, né, de crianças na rede escolar municipal de ensino. E a situação da rede estadual é a mesma, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente também tem escolas da rede estadual que também entraram com essa oferta do cartão alimentação escolar, né? E que, num primeiro momento, pelo menos até julho, esse cartão atendia apenas 20% das famílias das crianças inscritas, né? Na verdade, matriculadas na rede de ensino, seja municipal, seja estadual, né? E Vera, isso também... Fala. Existe, assim, eu vi que o Comusan fez um rastreamento, né? Primeiro eu queria que você explicasse o que é o Comusan, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O que vocês estão fazendo agora? Eu sei que o Comusan está em busca de conselheiros. Aproveita e faz a propaganda. Vamos falar. Isso, é bom. Então, para as pessoas se engajarem, né? O que a gente fez? Logo no começo, a gente percebeu, assim, a situação mesmo grave que estava se desenhando, e o Conselho elaborou uma recomendação. O que é o Conselho, né? O Conselho é o espaço de participação e controle social, de articulação com o poder público na construção, no acompanhamento e na fiscalização das políticas públicas para o enfrentamento da fome no nosso município, né? E da garantia do direito humano à alimentação, a todas e todos. Então, esse é o papel do Conselho, né? E é o papel dos conselhos, de maneira geral, de controle das políticas públicas, seja o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, seja o Conselho Municipal de Saúde, seja o Conselho de Alimentação Escolar, com quem a gente tem, inclusive, trabalhado de forma muito articulada, né, porque também os componentes desse conselho têm percebido a situação e têm enfrentado, né, no dia a dia, porque o CAI é composto também por diretores de escola, por famílias, né, então a gente tem trabalhado junto. Então a gente elaborou uma recomendação que indicava, né, algumas ações de curto e médio prazo. A gente propunha a criação de um comitê de crise voltado para enfrentamento da questão da insegurança alimentar no município, né, formado pelas várias secretarias que já compõem hoje, né, o Conselho e a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar, para que a gente construísse ações articuladas, né, mesmo, entre as várias secretarias. Então, a educação, a assistência social, direitos humanos, né, a secretaria das subprefeituras, né, todas aquelas que de alguma maneira podem estar entendendo, interferindo nessa questão. Como não houve uma acolhida, né, para essa proposta, e a gente se colocou à disposição para estar junto nessa construção, como conselheiros, né, da sociedade civil, nós montamos um comitê de crise pelo conselho, tocado pelos conselheiros, onde a gente tinha uma rede de escuta, né, para as organizações sociais. A gente abriu um formulário que a gente divulgou entre os nossos conselheiros e as várias organizações que são parceiras nossas, né, nesse trabalho. E também a gente teve a construção de um mapa da vulnerabilidade social no município, apoiado na questão da situação dos domicílios, né, então, desde da questão das favelas, ocupações, os cortiços, né, e das famílias, das pessoas em situação de rua. E nós tivemos até o final de agosto, que foi quando a gente encerrou esse processo de escuta, porque foi quando se encerraria a nossa gestão, né, do Conselho. Então, o Conselho teve uma escuta para mais ou menos 180 organizações da sociedade civil, né, desde daquelas que já fazem, inclusive,
limite já com o litoral, né, na Zona Sul, até também no final da Zona Norte, e a gente percebeu que boa parte dessas organizações chegaram a receber apenas uma vez nesse processo todo algum tipo de auxílio por parte do governo municipal em relação à questão da alimentação, né? E muitas dessas famílias não recebem também o cartão alimentação ainda, embora a gente tenha feito um trabalho aí capitaneado pelo Ministério Público Federal, que foi cutucado pelo movimento dos agentes de pastoral negros, né, aqui no nosso estado e município, e a gente conseguiu, né, a assinatura de uma carta compromisso pela Secretaria Municipal de Educação, no sentido de universalizar, né, o acesso ao cartão alimentação escolar, então para todas as crianças que estão matriculadas, e também ao retorno da volta da compra da agricultura familiar, né, que era uma condição permitida pelo próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar, a manutenção dessas compras que haviam sido suspensas, e a gente está, até o final do ano, as famílias devem receber um kit com alimentos comprados pela verba da alimentação escolar, né, dos agricultores familiares. Então, que é essa questão, porque se eu não tenho incentivo para a agricultura familiar, eu posso ter, a médio e longo prazo, né, uma falta de acesso, né, um desabastecimento, por conta deles não terem como produzir. Então, o Conselho, o Comuzan está dentro desse grupo, junto com a Comissão Gestora de Inserção de Orgânicos na Alimentação Escolar, né, que é uma política virtuosa nossa, municipal, e junto com o Fórum Paulista de Soberania e Segurança Alimentar. Então, como eu falei... Bastante trabalho, né? Bastante. E a gente também está com isso nesse processo de discussão com a Secretaria Estadual, tá? De Educação. Só então, para completar, o Comuzan está no momento, então, de renovação da sua gestão. A gente tem 56 conselheiros da sociedade civil, sendo 28 titulares e 28 suplentes, mas a gente tem que ter a atuação de todos para poder fazer e acompanhar, né, todas essas questões. Esse processo de inscrição vai até o dia 7 de dezembro, né? E a gente segunda-feira que vem? Segunda-feira que vem. Começou dia 18 de novembro e vai até dia 7 de dezembro, tá? Então a gente convida, né, as várias organizações, movimentos, a gente tanto pode ter a inscrição de organizações legalmente instituídas com CNPJ, como a gente pode ter inscrição de movimentos e coletivos que não têm CNPJ. Tá? O Comuzan faz uma interface, então, entre a sociedade civil e o poder público. Sim. Nessas questões de segurança alimentar, não é? Sim, todo o Conselho, né? O Conselho Municipal de Saúde também faz, né? Também tem esse papel de propor as políticas, construir juntos. Então, a gente tem um plano municipal de segurança alimentar e uma política, instituídas por lei e decreto. Em 2016, a gente está em momento de revisão do plano também. Então, esse momento é bem importante, né, que a gente tenha um pleno, né, forte, que possa estar acompanhando, né, a gente está fazendo a revisão, então a gente tem que acompanhar os momentos de audiência, estamos acompanhando de audiência pública do orçamento, e para o ano que vem, a revisão do programa de metas, né, do prefeito. Então, assim, o recado é para pessoas que participam de entidades ou de coletivos relacionados a esse tema. Eu participo, por exemplo, da União de Hortas Comunitárias de São Paulo, e a gente tem representante no Comuzan, né? Então, fica o convite, é isso? Para a pessoa se inscrever. Isso. Como ela faz para se inscrever? Então, ela pode colocar, né, ela pode entrar no site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, né, SMDET, eu posso copiar e colar o link aqui no chat, né? Não sei se depois o Pedro consegue passar para quem está nos assistindo,
tá? Para as pessoas poderem se inscrever, tá bom, Cláudia? A gente vai colocar esse link, então, depois nos comentários, tanto aqui da transmissão na Mandata Ativista, quanto no meu perfil e tudo mais. Vera, você é uma pessoa que estuda esse assunto há muito tempo, está muito mergulhada nele. Mais ou menos. Eu não sou estudiosa, eu sou uma ativista mesmo. Tá bom, então, um ativista, né, que tem essa causa aí como prioritária na sua vida. E como você se sente nesse momento em que a situação está piorando e eu ando muito preocupada com o momento em que vai terminar o auxílio emergencial? Espero que isso não aconteça, mas o governo está pretendendo interromper. E recentemente a gente teve uma notícia, ontem, anteontem, de que o restaurante Bom Prato, que estava servindo também o jantar, vai deixar de servir essa refeição. Como você vê essa situação? Como você se sente? Olha, isso é mais uma causa de angústia, na verdade, para todos nós, porque a gente continua vendo a situação das famílias. A gente percebe que o Bom Prato, ele foi instituído para, né, as populações em situação de rua, mas ao longo desses últimos anos, desde que se instalou uma crise econômica mais forte, a partir de 2017, né, a gente vê famílias inteiras, né, acessando ao Bom Prato, né, porque muitas vezes a única forma deles terem condição de se alimentar. Muitas vezes, inclusive, a gente vê pessoas que recolhem aquilo que as outras pessoas deixaram em seus pratos, né, para levar, para poder fazer a refeição à noite. Então, veja, a gente não tendo, né, as duas refeições, eu acho que isso dá um aumento, né, provoca um aumento da condição de insegurança alimentar grave, né, aqui na nossa cidade, e acho que a gente precisa está justamente fazendo um questionamento oficial junto à Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social do Estado em relação a essa mudança, né, porque na verdade ele não oferecia, ele passou a oferecer a partir da crise, né? Isso, e a crise não está vencida, né? Na verdade, olha, Vera, eu já coloco a Mandata Ativista à disposição para a gente juntar forças e fazer isso juntos. Mandata e o Comusan. Tem algumas perguntas que chegaram aqui. Uma é do meu compadre, Juliano Fugita. Ele quer saber o seguinte: os agricultores, e ele é de Valinhos, não é de São Paulo, ele quer saber se os agricultores independentes conseguem fornecer para a prefeitura ou só os cooperados? Então, os agricultores independentes, se eles tiverem uma DAP, né, que é um documento que os identifica como produtores familiares, agricultores familiares ou pequenos agricultores, né, eles podem fornecer, sim, para a prefeitura, e aí eles têm que participar dos editais que agora a gente está com alguns abertos, né, tanto do leite em pó como da farinha, para os agricultores familiares. Então, lembrando, né, que nesses editais eles não são licitação, né, eles são uma chamada pública, então eles são menos, vamos dizer assim, rígidos, mas o agricultor tem que ter, né, esse documento para que ele possa participar, né? E ele precisa estar vinculado a alguma associação, não precisa estar vinculado à cooperativa. A gente teve um problema com os editais da Secretaria de Estado da Educação, tá? Depois a gente pode até contar mais. Depois a gente aprofunda esse tema. Tem uma outra pergunta aqui, que eu mesma vou comentar, que é do Acrata, querido amigo também, que também é nutricionista. E ele fala o seguinte: a segurança alimentar irá dialogar com o plano diretor da cidade, na medida em que se pode prever mais espaços, tanto de agricultura urbana ou rural, e repensar as logísticas de alimentos e outras questões que permeiam.
Olha, Crata, é o seguinte, esse é a causa da vida de todo mundo que está nessa live aqui hoje, né? E eu mesma, como agricultora e tudo mais, a gente percebe que ainda não há uma sensibilidade, uma consciência do poder público para a importância para a importância dessa questão. Entrou aqui uma pessoa para conversar e agora eu estou numa live. Está na guarita. Pronto. Bom, enfim, isso é uma grande disputa, é uma disputa com o mercado imobiliário que vem engolindo as terras aí, tem toda uma discussão de moradia social, de manancial e tal, que a gente não vai entrar aqui hoje. Hoje a gente está falando sobre essa contextualização do problema da fome aqui no estado de São Paulo, né? E a gente trouxe também alguns projetos. Vera, eu queria agradecer super a sua participação. Obrigada, gente vai divulgar aí as questões do Comusan e vamos conversar daqui a pouquinho nós, né? Para a gente debater essa questão de como acionar aí o Ministério Público para que o Bom Prato não deixe de oferecer o jantar, né? Porque isso nesse momento é super importante. Tá bom? Isso mesmo. Obrigadíssima. Obrigada, até breve. Tudo de bom aí. Até breve. Beijo para os meus amigos que vão entrar por aí também. Legal. Então, agora a gente vai falar com a Thaís Leão. A Thaís é uma ativista também, ela é uma designer social e ela criou um projeto muito legal. Thaís, o que é designer social? Outro dia eu entrevistei aqui o José Bueno e ele é um arquiteto social. Você está com o microfone fechado. Aí, o que é? Eu sei que você faz desenhos lindos, já fez livros, você faz cartoon, mas me conta esse rolê de designer social. Design social, mana. Assim, o designer, por definição, quem se forma como designer é engajado, é convidado a se engajar em projetos. E no meu caso, né, tem designer que projeta capas, ilustrações, projeta livro, projeta site, projeta aplicativo. Eu projeto sociedade. Então, é aí que o design social entra, né? Eu me hipervinculo com questões, né? No meu caso, eu sou vinculada com a maternidade é o meu território de conceito que eu quero explorar e determinar uma nova sociedade. E, enfim, né? Eu sou design social com foco para maternidades e infâncias. E aí as interfaces são múltiplas, né? Porque mães a gente tem em todo canto. Então, é um interfaceamento da realidade da mãe com o trabalho, com a cidade, com as crianças, com a relação conceitual mesmo, né, do que é o papel mãe, de que é mãe, o que pode vir a ser mãe, e quais são as resistências, quais são as possibilidades, enfim. Bom, e nesse momento que eu sei que eu também sou mãe, agora meus filhos estão maiores, mas assim, a gente sabe o quanto não é fácil ser mãe, né? E o que já era pesado, agora na pandemia virou um pandemônio, né? E aí você é uma das criadoras de uma iniciativa que chama Segura a Curva das Mães. O que é isso? Segura a Curva das Mães, bora. Então, de novo, mais um projeto aí, né, disso para a gente conseguir trabalhar um problema que não foi causado pela pandemia, mas que com certeza foi agravado, né, que é a relação da maternidade com a pobreza, com a fome, com a vulnerabilidade, com a violência. E aí, em março, né, desse ano, eu junto com a Thaís Ferreira, duas ativistas de maternidades e infância, a gente projetuou esse projeto, que é o Segura a Curva das Mães, para a gente começar, então, um mapeamento extenso a nível Brasil, né? A nossa rede hoje atende 24 estados do Brasil, para a gente conseguir tanto primeiro se predispor a, né, estamos aqui, estamos formando uma rede de mães e a gente quer ouvir a demanda
e colher a demanda, e então fazer um projeto que cubra os problemas, né, no como a gente conseguir, no melhor Vocês capilarizaram a partir de coletivos de mães que vocês conhecem em outros estados. Como é que foi para chegar? Quantas famílias ou mães vocês mapearam? Eu já vi que é 24 estados, é um monte. Sim. Então, para além do Segura, né, antes do Segura, eu já tenho tanto eu quanto a Thaís, a gente tem um trabalho que é muito digital. Eu tenho um projeto chamado A Mãe Solo, que é um projeto meu, de uma auto-iniciativa minha, para discutir as relações da maternidade com a solidão dela, né, com a solidão no sentido da hiperresponsabilidade, da supercarga que a gente tem no mundo, e, enfim, as relações de mundo que a gente vai estabelecendo enquanto mãe, né, e problematizar esse lugar. E aí, por conta da Mãe Solo e das redes que a Thaís também foi construindo na internet, a gente já tinha essa capilaridade aí, Brasil, constituída, porque a Mãe Solo é uma rede com mais de 140 mil mulheres hoje. Então, é isso, né? É um trabalho constante. Então, quando a gente até se predispôs a mapear a rede de imediato na pandemia por conta do trabalho já estar sendo desenvolvido. A gente já tem vínculo com o território, né? Vínculo com o território de São Paulo, no Rio de Janeiro, que é onde eu e a Thaís atuamos, mas também um vínculo com as maternidades no Amazonas, do Pará, do Tocantins, da Paraíba, do Pernambuco, do Rio Grande do Sul. E aí vocês viraram uma mega antena parabólica de escuta. Isso Exato. Começou com um processo de escuta, é isso? Exato. A gente fez um chamado para as redes que a gente tem contato, pedindo para que mães que se identificassem em situação de vulnerabilidade, né, ou que, se você conhecesse alguma mãe em situação de vulnerabilidade, se cadastrassem. E aí a gente fez esse cadastro entre abril e maio, em 2 chamadas que foram abertas, e a gente está diretamente vinculado ao projeto, são as mães que estão dentro do guarda-chuva do que a gente chama de apoio contínuo. Então, há 8 meses sendo escutadas, acolhidas e atendidas pelo projeto. São 1.734 mães que estão acolhidas pelo projeto desde de março. Né? Para além dessas 1.734 mães, a gente tem uma rede, né, capilar de outras mães aí que já vão para centenas de milhares. Como é que está a situação dessas 1.700 e tantas que estão mais próximas de vocês? Ainda tá difícil. Tá, assim, a gente já a experiência da maternidade no Brasil, ela já é uma experiência assim de super responsabilidade, super cuidado, é uma experiência de muita carga para a vida da mulher, é uma carga que não é dividida. Apesar da gente ter vários lugares aí, né, que vão muito além da relação da mãe e da criança, mas a gente tem esses vários lugares onde a gente poderia, de fato, dividir, né, que tem a ver com alimentação, tem a ver com estudo, tem a ver com brincadeira, tem a ver, enfim, com atividades que as crianças precisam para ser estimuladas na vida, no viver. Com a pandemia chegando e com essa perspectiva, né, de que a gente vai enclausurar mães dentro de casa, com crianças, e já tendo consciência que a gente tem uma perspectiva social, a gente tem uma visão social sobre a maternidade que já preconiza. Né? A gente já sabe qual que é o lugar da mãe dentro da casa. Preconiza o trabalho, o cuidado, e a atenção, e a brincadeira, e o estímulo, tudo para a função dessa mulher dentro daquele campo, né, limitado durante o dia inteiro. Então, o que eu vejo, né, o que a gente percebe desses 8 meses, né, pegando como numa timeline desses 8 meses, é que a gente, assim, já parte de entrada num contexto de insegurança, porque né, a fome não veio com a pandemia, a insegurança de moradia não veio com a pandemia, a violência doméstica, a violência intrafamiliar, a violência, né, de Estado, nada disso veio com a pandemia agravou. Então, você está falando de uma situação cebola, que vai desde problemas psicológicos até problemas muito concretos, que é falta de comida para servir para si mesmo e para o filho, é isso? E lembrando que a gente fez a chamada de mães, assim, mães já em vulnerabilidade, que a gente já queria dar atenção para quem já estava no limite, na beira do limite, no começo desse processo. Então, né, a gente fez essa chamada de mães, as mães que já estavam vivendo dentro desses contextos, né, fugindo de relações abusivas com criança. Né, eu sempre coloco assim, com criança, né, para dar o peso do que isso significa. Não só, né,
né, assim, sem romantização, é literalmente o peso do que significa, porque você sai de casa com criança, você tem que migrar da casa que você está com criança, você tem que cuidar da criança, né, você é violentada, você é traumatizada, você machucada, né, fisicamente machucada, e tendo que cuidar das crianças. Então, assim, já parte de a gente já vem daí. Né? Esse é o lugar dado Brasil pré-pandemia. Daí só piorou ladeira abaixo com Exato, porque, assim, apesar de tudo, né, do que a gente vive, a gente tinha algumas coisas que a gente ainda conseguia se apoiar. A gente tinha mobilidade urbana, né, sem medo, sem correr medo. A gente tinha o tempo que as crianças estavam na escola para se alimentar, mas também para criar um espaço mental, para criar um espaço para poder ganhar, né, trabalhar. E tudo isso foi minado com a pandemia. Então, né, o que a gente observa é que assim, uma condição que já era limite no começo, ela vai se tornando cada mês, a cada mês que passa, mais impossível. Né? Então, a gente chega assim, a partir do terceiro mês de pandemia, a gente já tinha relato de pensamentos suicidas, a gente já tinha relato de profunda ansiedade, insônia, né, não conseguia dormir. A gente tem as ansiedades que são causadas por vários motivos, né? Tanto pelo enclausuramento, né? Essa perspectiva de enclausuramento e de incapacidade de insuficiência de dar o que uma criança precisa 24 horas por dia, quanto também, né, toda essa angústia que vem, porque comida, né, ficando nesse tema da comida, a gente se preocupa com comida todo dia, quando a gente está se preocupando com alguém, né, para além da gente. Então, é angustiante, é deprimente, angustiante, assim, emocionalmente lacerante. Você ficar todo dia preocupada com comida que não tem, que não chega, que você não sabe como elaborar uma solução para pegar, porque como que eu vou trabalhar se eu estou com a criança? Como que eu vou trabalhar se nem trabalho tem mais? Porque nas casas que eu trabalhava, os lugares que eu ia, eu fui à linha de frente para ser demitida. Né, a evasão não, né, a perda de emprego foi muito superior para as mulheres. Como a pessoa vai dormir sem saber se no dia seguinte vai ter como se alimentar e alimentar o filho, né? E aí essas 1.700 mães que o Segura a Curva da Mãe, que é o projeto que você idealizou, está atendendo de que forma? A gente cobre, né, primeiro assim, a nossa ideia é cobrir primeiro o essencial, que é manter o corpo de pé. Manter o corpo da mãe de pé e das crianças também. Então, além dessas 1.734 mães, na verdade a gente tem uma rede aí de primeiro atendimento, que é de mais ou menos 7 a 8 mil pessoas. Né? Agora eu não tenho de cabeça porque a gente tem que considerar a família dela. Então são as mães mais as famílias, a gente chega numa rede de 8 mil pessoas atendidas na primeira idade. Repete para minha pergunta, Mara. A pergunta é de que maneira vocês atendem? Vocês enviam doação, vocês fazem escuta, vocês conectam com outras mães que podem ajudar numa situação de violência? Qual é o escopo de atuação do Segura a Curva das Mães? Então, a nossa coluna de trabalho é apoio integral. Então, a gente tem a perspectiva de comunidade, que é fundada aí pelos grupos de WhatsApp que a gente tem. Né? E a gente usa o WhatsApp como uma tecnologia aí acessível para todas as mães que a gente atende. Então a gente tem os grupos de WhatsApp, onde elas ganham aí a convivência, né? Esse ganho social da convivência e do compartilhamento e do espelhamento, né? do se enxergar também nos outros, reconhecer a si mesma nas outras também, para entender que não é uma questão que é só dela, e não é uma angústia que é só dela. E aí, com o tempo de convivência também, né, elas vão trabalhando emocional, trabalhando o emocional, traumas passados, questões que se engatilham agora com outras, né? Por que a fome pega para mim? Por que eu estou na condição que eu estou? Significar o que foi a violência doméstica, tudo que foi dado, tudo que foi tomado, a relação dela com o mundo, enfim. Né? Tem esse ganho absurdo que é da convivência. Tudo isso online. Tudo isso online. Tudo online. Primeiro por conta da pandemia, então a gente está se distanciando, não teria como se aproximar para fazer essa conversa. E segundo porque são 24 estados. Então, assim, não haveria como, né, de fato. O projeto tem uma equipe, como é que ele se financia, como funciona? A gente, né, voltando só para a parte do... Um primeiro problema que a gente teve que resolver enquanto projeto foi a questão da insegurança alimentar.
para resolver a questão da segurança alimentar, a gente começou desde abril a fazer repasses em dinheiro para cada uma das mães atendidas no projeto, para que elas pudessem se autofinanciar em relação à alimentação da casa, ou enfim, né, o remédio que precisasse, mas enfim, financiar o que fosse mínimo, não mínimo, mas o que fosse absolutamente necessário para a realidade dela. Então, a gente começou a fazer o repasse de R$150 para cada uma em abril, né, e desde então a gente tem um fundo de emergência que a gente tem no projeto, que ele está dentro da institucionalidade do Instituto Casa Mãe, que é um instituto que eu sou fundadora e diretora hoje, e a gente arrecada, assim, loucamente, né, passando chapéu, fazendo reunião com empresa, evidenciando questão, falando de número, falando, olha, deixa eu te contar qual que é a realidade, né, como é que essa mãe dorme, como é que essa mãe acorda, no que essa mãe pensa todo dia, compulsivamente, e que machuca ela no viver. Então, a gente, desde abril, né, a gente tem esse fundo formado, a gente já arrecadou em doações de pessoa física, pessoa jurídica e etc. Mais de R$700 mil, e a gente prioriza, né, a captação de dinheiro por conta do tamanho da rede que a gente atende. Assim, é a melhor solução que a gente tem para o tamanho da rede que a gente atende, porque a gente não quer investir em logística. A gente quer a maior quantidade de dinheiro possível chegando na mão da mãe. Né? Então a gente corta aí etapas do processo, digitaliza quase tudo, né? Então é tudo por sistemas que a gente tem, com parcerias de empresas e aplicativos que a gente faz, para a gente conseguir então fazer, a nossa ideia é que cada mãe do projeto receba pelo menos R$150 por mês. O que não foi exatamente uma realidade, nos primeiros meses de projeto a gente conseguiu fazer como realidade, mas eu não sei a galera dos outros projetos se é a mesma sensação, mas eu, consultando até minhas outras redes articuladas, a gente tem essa sensação de que as pessoas cansaram um pouco de ouvir a alimentação, a fome, a miséria como problema. Né? No quarto mês já estava todo mundo cansado de doar e já era. Então você sentiu uma redução das doações? Sim, absolutamente. Assim, tanto do interesse do civil, né, das pessoas físicas, mas também do interesse das próprias empresas. Né? A gente ainda que tem um projeto que é hiper vinculado com maternidade, a gente teve um boom aí nos primeiros meses, porque maternidade era um tema central e focal para todo mundo, porque era mês das mães. Né? E a gente já tem essa cultura de lembrar, né, e falar e pensar a maternidade só quando a gente se aproxima do calendário do marketing, né, da questão. E aí, após o maio, né, que foi o mês das mães, a gente já teve uma redução muito grande do interesse público, na verdade, nunca foi muito, mas do interesse das empresas, do interesse de outros doadores. Também teve a questão aí, né, que parte da rede que nos apoia são de mães também que são de mães que enxergam a maternidade como uma questão, também ativistas da maternidade, mas que também tiveram impacto nas suas rendas. Então, é todo um compilado. Então, né, vocês são um projeto, assim, complementar aos projetos de política pública que não dão conta, porque também ninguém vive com R$150, mas é uma ajuda. Eu queria poder falar que a gente é complementar, mas eu até anotei aqui porque essa era uma das questões. Né? Para além do esgarçamento que a mãe vive durante esse tempo, né? Acho que cada dia a coisa piora um pouco mais. Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, territorialmente, tudo. Né? Também tem esse lugar que a maioria das ações tomadas pelo poder público são instáveis. Para muitas mães que a gente atende, a gente foi a relação de apoio mais estável que elas tiveram. Porque, por mais que a gente tenha, né, muita gente falando, por que ela não se inscreve no auxílio? Assim, porque não é todo mundo que alcança o auxílio. E eu canso de ver relatos de mães que falam para mim, esse mês o auxílio não chegou. Né? Eu estou inscrita, tá tudo certo, o auxílio não chegou. E aí não chega hoje, não chega amanhã, não chega daqui a uma semana, no outro mês que chega de novo. Então, assim, o cartão também de alimentação, a entrega de cestas, tudo é absurdamente instável. Né? E não coopera para a gente conseguir ir encarando o dia. E mesmo quando, né, acho que o maior projeto que a gente tem de apoio foi o auxílio emergencial. Ele está em R$300. Tipo, a gente sozinha, né, sozinha enquanto projeto, faz metade do que o auxílio faz.
Thaís, assim, a gente está aqui num mês de Natal, né? Que o mundo do consumo gosta de dizer que é um mês de dar presentes. E eu estou aqui nessa live falando assim, em vez de dar mais uma camiseta para uma pessoa de classe média que talvez não use essa camiseta nunca, invista num projeto que vai levar comida para uma pessoa que talvez amanhã não tenha o que comer. Então, como é que alguém pode ajudar o Segura a Curva das Mães? Primeiro, assim, a gente tem uma política de absurda transparência no projeto e a gente tem uma meta que é, ainda esse mês, arrecadar 300 mil reais, que não é nem de longe impossível, a gente só precisa de gente se comprometendo com gente. Então, convido todo mundo a vir fechar um mês, fechar 2020 das mães com a gente, pelo Segura a Curva das Mães. Para doar, é só acessar seguracurvadasmães.org. E lá você vai encontrar, a gente tem PayPal, vaquinha, transferência direta em conta. Todas as doações são feitas pela figura jurídica do Instituto Casa Mãe. Então, se você é empresa e precisa de documentação para sua doação, para abatimento, estamos juntos, é só chegar. Se você é pessoa física também e quer ganhar um recibo de doação para depois poder contestar no imposto de renda, é só chegar. Se você quer doar de qualquer jeito, é só chegar também, não pega nada. E a gente precisa muito, e a gente precisa esse mês, precisa mês que vem, precisa depois, porque enquanto durar a pandemia, a gente vai estar falando de insegurança alimentar. E mesmo depois que acabar a pandemia, a gente vai continuar falando disso por algum tempo. Porque a gente tem que tomar atitudes muito basais para essa realidade de fato ser alterada. Thaís, super obrigada. Assim, galera, segura a curva das mães, que a curva das mães está difícil. Então, troque um presentinho por uma doação. Queria super agradecer a sua presença. Te dar parabéns pelo projeto, dizer que eu tô com saudade, porque a Thaís trabalhava na Mandata Ativista, ela era nossa designer. E beijinho, a gente se encontra em breve, tá bom? Obrigada pela oportunidade, pela conversa, pelo espaço, tá bom? Beijo. Agora eu vou chamar outra amiga querida que idealizou um projeto também muito legal, que é a Solânia Orti, que vai conversar com a gente sobre o De Ponta a Ponta. Sol, antes de tudo, se apresenta. Você desde pequenininha lida com segurança alimentar também, ou como é que foi? Olha, não é desde pequena que eu lido com isso. Mas recentemente eu mudei pouco antes da pandemia, e eu achei uma carta que eu escrevi para minha mãe com 9 anos de idade. Então, e na carta, eu tinha que escrever alguma coisa que me chamou a atenção na escola. E eu coloco que o que me chama a atenção é a desigualdade social. E algumas pessoas que moram em lugares que não têm estrutura, e a gente não falava de comunidade na época, né? A gente falava de favela. E aí eu cito isso. E aí, quando eu encontro essa carta, eu vou olhar a data, né? Eu tinha exatamente 9 anos, devia estar aprendendo a escrever, e a brincadeira era mandar uma carta para a família. Eu fiquei perplexa, assim, eu falei, meu Deus. Anos depois, né, quase 30 anos depois, eu vou construir aí, junto com outras pessoas, um projeto de segurança alimentar. E o ponto que incomoda é justamente a desigualdade social, o fato das pessoas não terem o que comer, o fato delas não terem apoio, né, e emprego, e uma série de renda, uma série de questões, né. Então, você é educadora, né? Eu sou professora. Eu sou socióloga, sou formada em ciências sociais e sou professora da rede estadual. Hoje eu atuo como vice-diretora de uma escola no Alto da Lapa que chama José Monteiro Boanova. E aí, bom, você estava educadora, veio a pandemia, as escolas fecharam, e como surgiu o De Ponta a Ponta? Então, o De Ponta a Ponta surge de algumas falas que eu vou ouvindo, né? Algumas coisas que vão acontecendo, que vão fazendo com que a realidade das famílias cheguem para mim, né? Então, a primeira questão que aparece assim é que os alunos estão passando fome.
Esse é o primeiro momento. Então, logo no início da pandemia, logo ali em abril, na escola, eu costumo dizer que a escola é uma frente muito importante, né? A gente está ali todos os dias com os alunos e chega para a gente chegam muitas informações. E as informações que começaram a chegar meu pai perdeu emprego, minha mãe perdeu emprego, meus irmãos perderam emprego, ninguém na minha casa está trabalhando, eu vou deixar de fazer as atividades porque a gente vai deixar de pagar a internet. Ou então situações mais graves, de alunos que nem entravam em contato com a gente pela internet, que a gente encontrava na rua e falavam, olha, a situação em casa está muito grave, todo mundo perdeu emprego e a gente não sabe como a gente vai comer, né? Para os professores, né, para os professores e professoras, isso toca muito. Os alunos moram no entorno, é isso? Vocês acabavam encontrando pessoas ligadas à escola, alunos, etc., sim, ali pelo entorno? Sim, é comum você encontrar os alunos ao entorno. E para os professores isso toca muito, porque, enfim, né, a gente tem uma certa sensibilidade pelo que o aluno está passando. Então, grupos de professores fizeram vaquinha para comprar cestas básicas, algumas coisas nesse sentido. Realmente, a Vera estava falando, eu trabalho na rede estadual, né? E a Vera comentou sobre o cartão que o Estado forneceu, né? Ou a cesta básica. No Estado de São Paulo, eles pagaram um cartão de R$55 para as famílias que têm uns critérios, né? São famílias que têm o Bolsa Família, que estão no cadastramento único, que tem uma série de regras para as pessoas poderem ter acesso, para os alunos e as suas famílias poderem ter acesso a esse cartão de R$55 mensal. O que acontece bom, no cartão a pessoa pode comprar o que ela quer. Uma outra coisa que mais, assim, né, uma coisa que pegou foi que muitos grupos começaram a distribuir cesta básica. Porém, ela não dá conta de todas as necessidades nutricionais. Então, não adianta entregar cesta básica num momento, só cesta básica, num momento em que a gente precisa que a imunidade das pessoas aumente, né? No momento de pandemia e que as pessoas precisam de nutrientes com qualidade, vitaminas, sais minerais, né? E a cesta básica é arroz, feijão, óleo, macarrão, sal, açúcar, salsicha e não sai muito disso, né? E muitas coisas, às vezes, industrializadas, né? E que não vão trazer a qualidade nutricional necessária, principalmente no momento que as pessoas precisam de mais imunidade. Então, isso também foi uma crítica que eu ouvi na época da criação do projeto. E, por fim, saiu na Folha de São Paulo uma reportagem falando que os produtores do Cinturão Verde estavam jogando toneladas de comida fora. E aí, quando eu li essa reportagem, a gente vai ver, né, quais os detalhes, né, porque eles estão jogando comida fora e não doando. E aí, quando a gente vai entender a realidade do produtor, a gente entende também que existe para o produtor um custo de colheita e existe para o produtor o custo de colheita e o custo de transporte. Então, quando se fecham os bares e restaurantes na cidade de São Paulo, aí a gente tem que pensar que a gastronomia em São Paulo é muito, muito, muito impactante, né? Muitos produtores rurais deixam de vender seus produtos. E isso vai dar um impacto direto na renda, no trabalho no campo, e aí a gente começa a ter problemas, a gente passa a ter uma insegurança, né, também com os produtores. Então, a questão era, como que eu posso ajudar os produtores, a ponta da produção de alimentos e a ponta vulnerável que precisa desses alimentos. Então, existiam alimentos no campo que precisavam chegar, que estavam sendo perdidos, e isso dói, né, a hora que você vê. Isso é de ponta a ponta. Exatamente. É a ponta do produtor e a ponta de quem vai comer. Exatamente, a gente é uma ponte, a ideia é essa, a gente é a ponte, é a conexão entre o alimento que está lá no campo e que pode ser perdido caso o produtor não consiga vender esse alimento, e as famílias que precisam desse alimento e estão aqui na cidade, né, ou em outros espaços. Como funciona a engrenagem disso? Como funciona? Como vocês se financiam? Isso é um trabalho voluntário seu? Como é que isso está se organizando? É um trabalho voluntário, não só meu, de outras pessoas também, né? Então, a gente basicamente foi
criando os mecanismos, os processos à medida que isso foi acontecendo, né? Então, primeira coisa, a gente fez uma divulgação pedindo recursos para comprar os produtos dos produtores, dos agricultores, né? Então, tudo começa com a doação em dinheiro. Algumas pessoas e algumas empresas doam alimentos também, tá? Mas basicamente a gente pede doação em dinheiro. Essa doação ela vai ser utilizada para comprar os alimentos dos produtores. Os produtores, hoje, a gente trabalha com produtores que entregam os seus itens, né, os seus produtos, na escola na qual eu sou a vice-diretora. E nessa escola, às sextas-feiras, nós montamos cestas de hortifruti. Então, se alguém quiser ver como é que é o processo, entra no nosso Instagram, é @projetodeponta-a-ponta, e aí lá tem várias fotos do processo. Então a gente monta as cestas de hortifruti no refeitório da escola. As pessoas Você hackeou a escola, então, porque a escola estava lá fechada e ociosa, e você conseguiu isso. O diretor Sim. deve ser legal, não é? Porque É legal. É legal, o diretor é fenomenal, é o Renato. Ele aceita, na verdade, eu chego depois, né, como vice-diretora, mas ele abre a escola antes, né? Claro, existe um termo de compromisso, eu me comprometi com a escola em entregar todos os espaços limpos, tudo que a gente utiliza de utensílios tem que estar em perfeito estado, da mesma forma que eu recebi, mas ele abriu a escola, então assim, passam por lá os agricultores que vão entregar, passam por lá as famílias que vão buscar, passam por lá os voluntários que vão montar as cestas, né? A gente toma todos os cuidados com os protocolos de segurança, a gente toma todos os cuidados de distanciamento, tem álcool em gel disponível para todo mundo, a gente limpa os espaços antes e depois também. E a gente considera que essa atividade é uma atividade essencial. Por isso que a gente manteve, né, durante a pandemia, a gente começa lá no dia 28 de maio, se não me engano. Então, durante a pandemia, até hoje, amanhã, inclusive, a gente vai ter montagem e entrega, a gente manteve essa atividade funcionando na escola, né? Bom, esse é um projeto, então, que é um projeto piloto. No meu sonho é que toda a escola, nesse momento, inclusive, assim, eu vivo uma aflição muito grande pelas outras escolas que não se tornaram esse centro de resiliência, né? Assim, eu trabalho muito em parceria com a Raquel Marques, nossa colega codeputada, né? E a gente elabora aí os conceitos da política do cuidado, que é privilegiar o cuidado. E isso é, assim, devia estar na Constituição, que qualquer problema de caos na sociedade, a escola é o lugar que está nos territórios e que vai prestar apoio. Você, sem que exista uma política pública para isso, você foi lá e conseguiu amarrar essas pontinhas e está acontecendo. Sim. Muito bem, parabéns. Obrigada. A gente tem esse entendimento de escola, a gente tem um entendimento de escola que, bom, como professora sempre eu acreditei que a escola é um ponto de referência, né? Sejam para os alunos, sejam para os pais, seja para a sociedade de uma maneira geral. É difícil você chegar para alguém e falar assim, escola, e a pessoa não saber ou não ter nenhuma referência do que é uma escola, né? Todo mundo tem dentro de si uma imagem de escola. E normalmente essa imagem é importante. Então, é um equipamento público capilarizado. A gente tem escolas no estado inteiro, só no estado de São Paulo são mais de 5.000 escolas, né? Com uma estrutura que é possível ser utilizada nesse momento, e algumas com estruturas muito boas, né? Eu tenho a sorte de estar numa escola com uma estrutura boa nesse sentido. E os alimentos da merenda, eles continuam chegando na escola? O que está acontecendo? Olha, os alimentos da merenda, em sua maioria, são alimentos que podem ser armazenados durante muito tempo. Então, são alimentos não perecíveis, como lentilha, feijão, arroz, coisas assim, ou congelados. Ou ainda maisena, bolacha de maisena, bolacha de sal, coisas assim. O que aconteceu durante a pandemia, e aí, né, ninguém sabia por quanto tempo a gente passaria por isso. Então, esses alimentos, eles estavam na cozinha da escola,
E o tempo todo foi feito uma gestão do estoque, né? Tanto na nossa escola e outras escolas com certeza fizeram. Porque continuou chegando alimento, é isso, e empilhando lá. Parou o alimento, parou de chegar, né? Recentemente retornou, se não me engano agora em outubro retornou por conta da possibilidade de retorno às aulas, né? Com carga reduzida e tal. Mas parou de chegar alimento e o que já existia, o estoque que estava nas escolas, esse estoque ele era verificado e os alimentos que estavam próximos do vencimento, eles foram liberados para serem doados às famílias, né? Mas as famílias que estavam cadastradas para receber o cartão alimentação. Então, na escola que eu estou, eram 5 famílias. E a gente sabe que não é essa a realidade, ou seja, tem mais pessoas precisando. Não são só essas 5 famílias, de só esses 5 alunos. Mas por conta dos critérios, não se chega a todos. Essa semana, na Mandata, a gente recebeu a denúncia de uma escola em Guarulhos, estamos indo atrás disso, que os alimentos ficaram estocados até o dia do vencimento, e aí no dia do vencimento mandam embora para jogar fora. E aí essa live aqui está gerando conexões, assim, a gente como Mandata quer pegar essa causa, né, de fazer com que mais escolas façam o que o Ponta a Ponta está fazendo, e a gente gostaria, inclusive, que o fluxo de alimentos para as escolas não parasse, e que esses alimentos já estão comprados pelo Estado, que essa logística já está pronta, que esses alimentos cheguem e que os alunos tenham acesso, né? Então, conte com a gente para a gente tentar montar alguma coisa nesse sentido e pressionar o governo. E aí, assim, de onde vem o financiamento? Vocês já arrecadaram quanto? Como que funciona? O financiamento vem basicamente de pessoas físicas, né? Dos nossos contatos e, na verdade, a gente dispara pedidos pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo Facebook. E as pessoas que se identificam, elas doam, né, e enviam um comprovante para nós. Tá? A gente trabalhou aí com cerca de 25 mil reais, isso de abril até hoje, e o que possibilitou mais de 10 toneladas doadas, mais de 10 toneladas e meia, alguma coisa assim. Né? Quem busca os alimentos? Porque o alimento está lá no campo. Normalmente os agricultores vêm trazer, né? Então essa logística eles trazem. Quando chega aqui em São Paulo, às vezes a gente compra da Rama e chega no galpão agroecológico. E aí quando chega lá, a gente contrata um frete para levar até a escola, né? Agora, em vários momentos eu carreguei com o meu carro. Em vários momentos eu carreguei verdura, carreguei fruta. Ainda ontem peguei uma abobrinha, que era doação de um dos parceiros, que é a Livian. Peguei uma abobrinha no meu carro e levei para a escola, né? Então, a gente faz de tudo, na verdade. Não tem medo de carregar caixa. Acho que essa é a diferença, né? E só um ponto que eu queria falar, que você falou de levar para outras escolas. A gente tem feito agora o fluxograma do projeto. Então, a gente está descrevendo todos os processos que a gente faz para que outras escolas, outras pessoas possam fazer. Então, a gente pegou um facão e abriu uma picada. Né? Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha trabalhado com fruta, legume e verdura. Mas agora, para quem vem depois e quer fazer, eu quero fazer na minha escola, tal, como é que a gente faz? É possível, entre em contato com a gente e a gente, na medida do possível, vai orientar como é que são esses processos. Qual que é o contato, como é que chega em vocês? Instagram é muito, muito bom, né? O @ de ponta a ponta. Tem o site www.depontaponta.com.br. Tem o e-mail projetodepontaponta@gmail.com. Tem o telefone. O telefone é 8716 2915. E tem o Facebook, Projeto de Ponta a Ponta. Tá? Tem um
Uma coisa que é importante lembrar, né, porque essa época do ano, para a classe média, está chegando o Natal, depois viria uma coisa que esse ano não tem muito sentido, que chama férias, né, e a fome não tira férias, né, assim, então vocês vão continuar no período que seria de recesso com esse trabalho lá na escola? A gente tem uma questão que a escola, muitas vezes, ela é vista por conta do calendário letivo. Então, a gente deve entregar no dia 18, que é uma semana antes do Natal, e aí a gente para as atividades retornando no ano que vem, né? Então, vai ter um período em que a ideia é somar forças com outros coletivos para, né, continuar fazendo as outras atividades nesse sentido de segurança alimentar, mas na escola, normalmente as pessoas não identificam a escola com o período de férias, é algo muito curioso, assim. Inclusive, quando a gente tem emenda de feriado, coisas assim, as pessoas perguntam se vai acontecer ou não, né? Porque é um espaço que as pessoas não costumam frequentar. Bom, então é o seguinte, se você acha que a escola do seu bairro, da sua cidade, deveria estar se colocando à disposição, né, de ajudar nesse momento de insegurança alimentar das famílias e quer aprender com uma experiência que já está aí, já faz vários meses, conversa com a Sol, entre em contato com os de ponta a ponta e tudo mais. Se você quer ver esse projeto continuar acontecendo e as famílias ali da região da Lapa continuarem recebendo as cestas de produtos frescos, produtos saudáveis, contribui com o de ponta a ponta. É isso? Quer que eu fale a conta? Posso falar? Quero, claro que eu quero. A conta, ela é a conta do Instituto Kairos, né? Tudo vai no CNPJ do Kairos, que é o Instituto de Agroecologia, né? E é uma conta do Banco do Brasil. A agência é 1552, dígito 0. A conta é 23462, dígito 1. É isso. Coloca nos comentários do vídeo também tudo isso, legal. todos os contatos, telefone, a conta, legal. Tudo para o pessoal conseguir achar, tá bom? Tá bom, vou colocar assim, pode deixar. Tá. Sol, muito obrigada, a gente vai indo de colapso em colapso fazendo amigos, né? E você eu conheci nesse colapso, tenho vários amigos, meus amigos, muitos eles vêm em ondas, assim, tem os amigos da crise hídrica, agora tem os amigos da pandemia, mas o bom é que a gente vai se conectando. Obrigada por ter aceitado o convite para conversar, parabéns pelo projeto, seguimos super conectadas, e um beijinho. Muito obrigada, Cláudia, obrigada pessoal, boa noite a todos. Agora, eu vou chamar mais um projeto aqui, de um amigo querido, que além de amigo, assim, quem vai representar o projeto, né? Esse projeto é de muitas pessoas, é um amigo querido que inclusive é colega de trabalho aqui no gabinete da Mandato Ativista, que é o Lucas Ciola, que vai conversar com a gente sobre anticorpos agroecológicos e frente agroecológica urbana. Oi, Lucas, boa noite, tudo bom? Tudo bom, Cláudia? Um grande abraço a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, para a Cláudia, para os demais colegas que estão aqui na live. Grande abraço para todos. Lucas, se apresenta. Quem você é? Meu nome é Lucas, eu sou ativista da agricultura urbana, da permacultura periférica, e desde 2004 atuando com segurança alimentar e alimentação saudável, agroecológica, e estou trabalhando, esse último ano tive o privilégio de trabalhar junto com a Cláudia Visoni e os demais colegas da Mandato Ativista, e desde que começou a pandemia, a nossa rede, né, Cláudia, nossa rede da agricultura urbana, da alimentação saudável, vem se organizando desde o primeiro mês de pandemia para resolver os problemas que surgiram da pandemia, que a Sol já explicou boa parte, vai me poupar
muitas palavras, né? Então, essa ideia de pegar os agricultores que estavam com dificuldade de escoar na pandemia e as comunidades que estavam com dificuldade de acessar os alimentos, e aí a gente conseguiu, através da nossa campanha de doação que a gente criou, a Anticorpos Agroecológico, a gente conseguiu arrecadar R$34 mil, mais ou menos, que ao longo de 6 meses comprou 10 toneladas e mais alguns quilos, né? Arredondando aí para baixo da 10 toneladas de alimento, e atendemos 82 comunidades, né? Então foi uma rede muito bonita, né? Achei legal que a Thaís colocou o problema da logística, né? Para poder atender as mães com o máximo de recurso material, evitar gastar o dinheiro com logística. Foi um problema que também foi muito sensível para a gente criou a campanha dos carretos voluntários, que ajudaram a distribuir os alimentos. A nossa campanha, pela dimensão que ela tomou, a gente se aliou com outras campanhas, como o Ponta a Ponta, o Pontes da Terra, a Cesta Solidária, as campanhas do Terra e Liberdade, as campanhas dos grupos de consumo responsável. A gente conseguiu costurar uma grande parceria, né, Cláudio? E junto com diversos movimentos da sociedade civil, junto com diversas representações institucionais, movimentos, ONGs, coletivos se uniram, e a gente conseguiu um bom desconto para o aluguel de um espaço que fosse uma plataforma das doações, né? E aí a gente começou a construir o Galpão Agroecológico. Ele tem uma utilidade muito estratégica, né, nesses meses, que além de apoiar as doações que chegavam da roça, precisavam ser distribuídas entre vários bairros na cidade, o Galpão também começou a apoiar algumas atividades de economia solidária que estão criando acesso a alimento orgânico mais barato, como a Frente Feminismo e Agroecologia da SOF, e como também a Feira das Mulheres e a cesta de orgânico do Terra e Liberdade, né? E aí, a partir do grande acordo dessa grande parceria, a gente conseguiu agora desdobrar a campanha Anticorpos, que desdobrou no Galpão Agroecológico, a gente conseguiu desdobrar também na Frente Agroecológica Urbana, que é retomar a campanha de doação de alimento, mas também com incentivo às hortas, que é o que a gente sempre fez, né, Cláudia? Eu estou envolvida, eu continuo ativista, né? Eu sou codeputada, continuo ativista, e pra gente, o Lucas falou desde o começo, né? Eu conheço ele já faz uns 10 anos aí, do mundo da permacultura e da agroecologia. Pra gente que é agricultor, né, e até agora há pouco, no fim da tarde, eu ainda estava em casa, dói muito ver que as pessoas passam fome e a gente tem tanto pedaço de chão aí que não tem inhame crescendo, assim. Eu acordo todo dia, olho para a cidade, para os lugares e falo assim, gente, cadê a comida crescendo, né? E a gente tem no campo agricultores que também estão fragilizados, né, porque as pessoas não imaginam isso, mas muitas das pessoas que passam fome no Brasil são agricultores, estão entre os grupos mais vulneráveis da sociedade, porque ninguém produz tudo, ninguém produz tudo o que necessita, né? Então, aquilo que está ali na propriedade muitas vezes não é o suficiente para alimentar a família, e o preço que os agricultores recebem é tão baixo que não dá para comprar alimento, né, pela produção deles. Então, estou feliz de estar aqui com o Lucas, a gente conversando sobre isso, Anticorpos Agroecológicos, que virou Frente Agroecológica e que está se desdobrando nesse incentivo ao plantio, né, para gerar renda e para gerar comida, né? É isso? Exatamente, Cláudia. A gente está com um planejamento muito bom, né, que o processo de doação, a gente chegava a entregar meia tonelada por semana no auge da pandemia. Então, tudo isso trouxe muita experiência para a gente de logística,
ajudou a gente a criar uma cartela de fornecedores, mapear as melhores ofertas, os alimentos orgânicos mais baratos, né? Então a gente está aproveitando todo esse acesso que a gente construiu e a parceria com os outros grupos, e vamos construir agora um programa regular de doação para algumas comunidades, e também vai complementar também a xepa da nossa feira, né, que todo sábado e terça o Galpão Agroecológico faz uma feira que é para ajudar a bancar o aluguel do galpão. Então, além da doação dos alimentos, junto com as doações dos alimentos que a gente está retomando, a gente vai ter um upgrade aí da xepa da feira, que é uma xepa orgânica, né? Uma xepa de alta qualidade. E a gente vai estar também se utilizando dos carretos voluntários, né? Estamos recebendo apoio, estamos abertos para receber esse tipo de apoio também, né? Quem não quiser, vocês podem ajudar financeiramente, podem ajudar com carreto. E aí quem quiser ajudar com contribuição financeira, a gente está pedindo para depositar na conta do nosso coordenador, nosso novo coordenador, o Felipe Chamas, nosso querido Felipe Chamas, que está coordenando a campanha, né? Por que a gente optou em fazer a doação numa conta de pessoa física? Porque a gente viu que nas melhores plataformas ainda se perdia 10% do dinheiro, que, se for avaliar na nossa última campanha, é uma quantidade significativa de alimento, né? Então a gente está pedindo para as doações serem feitas no Banco Inter, agência 0001, conta corrente 422-8929, dígito 7, CPF 393-726-78830. Muito bem. A Frente Agroecológica, ela é, além de uma atividade beneficente, ela também está gerando economia, né? Porque um jeito de ajudar também, Lucas, é ir comprar lá na feira, terça e sábado, e inclusive são alimentos agroecológicos, sem veneno, pelo preço da feira convencional e mais barato, muitas vezes, do que o mercado convencional. Então, se você está na região aí, oeste de São Paulo, né? Fica no Butantã, Avenida Otacílio Tomanique, 926, terças e sábados, das 10 da manhã às 5 da tarde. Tem produtos muito legais, e também tem a oportunidade de conversar com ativistas que estão envolvidos nessa história toda. É isso, né? É isso, Cláudio. E também aguardar as cenas do próximo capítulo, né? Porque a gente já começou a dialogar com a comunidade do entorno, a comunidade da 1001, já estamos fazendo contatos com a comunidade do Sapé também, usar esse espaço agroecológico que vai receber alimento de vários lugares do Cinturão Verde, também transformar ali no território onde ele está localizado. A gente está fortalecendo as hortas que tem lá, está trabalhando com as escolas, com os outros aparelhos públicos que queiram fazer essa parceria, eu achei importante que você comentou agora, Cláudio, que é a gente criar alimento orgânico barato, porque a gente sabe que na urgência a gente precisa dar o peixe, né? Às vezes na urgência não dá tempo de ensinar a pescar, e às vezes a gente tem esse momento fundamental na urgência, mas num segundo momento, quando que acontece a transformação efetiva na sociedade? É se a gente conseguir mudar a cadeia econômica, para que o nosso consumo seja mais consciente e mais responsável. Então, a partir do momento que a gente coloca alimento orgânico barato em bairros mais periféricos, a gente está fazendo uma mudança no mercado. Inclusive, a gente está pressionando as grandes marcas de orgânico, ou estamos pressionando os grandes mercados a baixarem o preço também, né, se isso ganhar força. Então, eu acho que, por mais que no curto prazo a doação seja a prioridade, eu acho que no longo prazo a gente está criando espaço e está estudando estratégia para baratear o orgânico, vai ser a mudança mais efetiva que vai alimentar mais pessoas, né? Bom, a Frente Agroecológica Urbana é super recente,
lançada essa semana, tem uma página lá no Facebook com todos os detalhes sobre doação. Quem tiver dúvidas sobre isso, fala com o Lucas. E é isso. Assim, esse é o terceiro projeto que a gente apresenta na live de hoje, né? Esteve aqui a Thaís Leão falando sobre o Segura a Curva das Mães, um projeto para apoiar mães em situação de extrema vulnerabilidade. Depois a Sol Orti falando de Ponta a Ponta, que é um projeto que transformou uma escola na Lapa, em São Paulo, num posto de recebimento e doação de alimentos para a comunidade do entorno, que inclui muitos alunos, né? Estavam com suas famílias passando fome, né? E esse projeto ajuda a levar comida fresca, ajuda a complementar as cestas básicas e tudo mais. E agora o Lucas, que, obrigada pela presença, Lucas, veio falar da Frente Agroecológica Urbana, que atua desde o campo também até a mesa e vice-versa, porque compra alimento do pequeno produtor, doa esse alimento para comunidades. O galpão agroecológico é um entreposto, é como se fosse um mini CEAGESP colaborativo, de baixíssimo custo, para que essas cooperativas possam ter um lugar para trazer o alimento, né, para São Paulo e para organizá-lo para distribuição e para o varejo e tudo mais, e o fomento às hortas. Então, ele está em toda a cadeia. Esses 3 projetos são projetos amigos e integrados, a gente não compete, a gente aqui, né, da agroecologia, cada um no seu lugar, é uma rede de onde eu venho, eu virei codeputada a partir do meu trabalho de ativista nessa área, e a gente está somando. Essa live está chegando ao final, a gente se estendeu um pouco porque tinha muita coisa para falar. Antes de terminar, tem uma pessoa aqui que cuida da técnica de todas as lives, eu nunca vi a cara dele nessa telinha da live, agora ele vai entrar, que é o Pedro Maia, que ele é o fotógrafo da Mandata, cinegrafista, e ele você tem um trabalho, né, de imagens sobre situações de vulnerabilidade e insegurança alimentar, é isso, Pedro? Oi, Clau, oi todo mundo que está assistindo a gente. Então, na verdade, são várias. Eu sou fotógrafo da Mandata, mas fotografia sempre fez parte da minha vida, independente do que eu estivesse exercendo ali, né? E eu estudei geografia. Antes, eu estou na segunda faculdade, mas minha primeira faculdade foi geografia, e eu fiz muitos trabalhos de campo por pesquisas acadêmicas e de consultoria para fora da universidade, que a gente ia a campo fazer estudos, levantamento de dados econômicos e renda de cadeias sustentáveis, né? Essas cadeias, principalmente na década passada, era sempre a indústria dos cosméticos que pegava muito essa bandeira, né? Hoje em dia está em outros mercados, outras empresas levantaram essa bandeira. E sempre fotografei as viagens e tudo mais. E como você falou, o tema da live hoje era fome, me lembrou uma experiência numa viagem que eu fiz para Piauí, coincidentemente há exatos 6 anos atrás. Eu estava chegando no Piauí num 3 de dezembro de 2014. Então, foi uma coincidência. Meu pai até mandou foto hoje dessa viagem porque o Facebook lembrou ele. E lá vi uma cena que acho que de todas as viagens que eu fiz foi a que mais me chocou, assim, dentro de um ambiente que é dentro de uma região que é a desigualdade abissal, gigantesca entre produção rural, né, agrícola. Então eu selecionei umas 10 fotinhos pra gente fazer um pouco essa viagem, e aí eu conto, assim, resumidamente, e depois a gente faz as considerações. Eu vou deixar a gente no cantinho da tela aqui, e a foto passa na direita. E então aqui a gente chega em... Opa, saiu da apresentação. A gente chega aqui, aqui é Curimatá, uma cidade do Piauí, no sul do Piauí. Na época, segundo o censo do IBGE de 2010, é o terceiro menor IDH do Brasil. É dessa cidade chamada de Curimatá. E lá a gente foi visitar principalmente comunidades que produziam um fruto chamado buriti,
que o óleo é usado na indústria de cosméticos para fazer cremes, perfumaria, tudo isso, né? Então a gente foi visitar e fazer um estudo de renda dessas famílias que produzem o buriti, quanto que o buriti faz parte, né, da modo de vida delas. Mas não vai ser muito objeto das fotos, porque, como eu falei, a câmera ela é um artefato que intimida, né? Então no momento do trabalho eu nunca estava com a câmera em punho, né? Então as fotos que a gente vai ver são fotos que eu estava fazendo fora do momento do estudo e desse levantamento. Aí aqui a gente visitou uma comunidade e eles tinham um projeto que eles estavam tirando já do papel já fazia 2 anos com a ajuda de uma ONG, que é a horta circular, que lá é o sertão, bem o sul do Piauí, chove durante 2-3 meses do ano e eles queriam ter o hortifruti e algumas para consumir o ano todo, né? Então eles desenharam, a própria comunidade desenhou esse projeto de horta circular. Essa era a primeira dessa comunidade que ficava em Curimatá, e eles tinham acabado de plantar e eles criaram todo o sistema de irrigação assim, usando os gravetos e árvores que eles mesmos colheram, adaptaram uns tubinhos aqui que faz a irrigação para a horta. Aqui ele estava ligando, era num final de tarde. Isso é tudo para o autoconsumo, né? Não é para venda. Tudo subsistência, tudo autoconsumo. Porque eles têm a diversidade de alimentos é muito pequena que você consegue fazer a extração, né? Mandioca era muito comum, algum desses frutos, pequi, o próprio buriti dá para você comer, mas aqui era principalmente voltado para hortaliças e legumes, né? Que era muito difícil se plantar lá. E aqui, essa foto é um detalhezinho, agora ela tá um pouquinho... mas esse cabinho branco é a haste do pirulito, daquele pirulito que o pessoal chupa, e principalmente doce chega em qualquer lugar, né? Esses docezinhos baratos, e eles pegavam essas hastes do pirulito, prensavam em cima e abriam furinhos em volta para fazer a irrigação chegar em mais pontos da horta, né? Então eles usaram assim, um material muito de reaproveitamento. Aqui é uma foto dela já ligada, eles sempre ligam no final da tarde, que depois eu descobri que é para não evaporar a água do solo. Demorei para... Vamos aproveitar e dar uma aulinha, né? Porque a gente está no verão aqui em São Paulo. Quando a gente rega no calorão, no meio do dia, desperdiça muita água, porque a maior parte da água evapora. Você pode matar a planta, porque as gotículas de água, quando o sol bate, as folhas queimam e a raiz não está preparada para absorver água nesse momento, e você saliniza o solo, porque a água não percola, ela evapora, então todos os sais ficam e a umidade vai embora. Então, quer transformar o lugar num deserto de terra salgada, é só ficar regando durante o dia, na hora do calor. Exato. E esse foi um dos projetos que a comunidade estava criando, porque em muitas comunidades que a gente foi, não tinha essas hortas de subsistência. A alimentação era toda baseada na mandioca, alguns frutos como pequi e os grãos que eram em sua maioria comprados na cidade, né? Algumas famílias até plantavam, mas corriam muito risco de perder a safra por conta da seca e outros problemas. E aí aqui a gente muda de cidade, aquela era a região de Curimatá, e aqui a gente foi para uma cidade chamada Palmeira do Piauí, que são todas cidades vizinhas ali, ficam perto da Serra da Capivara, onde tem o Parque de São Raimundo Nonato, bem próximo dessa região. E aí agora a gente mudou de cidade, e aqui, esse aqui é o Instituto Federal Rural, que foi um dos projetos iniciados no governo Lula. Aí já era governo Dilma, né? Era o primeiro mandato do governo Dilma, e estava muito encalhado, assim. Essa é a imagem do ginásio de esportes, que começou a construção, foi interrompida, mas ele é um instituto foi bonzinho, né? Porque esse é o esqueleto do que seria aquela coisa que o Caetano fala, aqui tudo é construção e já é ruína, né? Exatamente. Então, muito esse aspecto mesmo
já nasceu como uma ruína, né? E aqui, esse é um instituto federal e eles têm lá alguns cursos, tanto técnico quanto de graduação, que é agronomia, geografia, geologia, biologia, esses cursos que estão muito conectados principalmente com as áreas rurais, né, para fazer essa troca. Só que era uma das coisas assim, uma das poucas coisas que eles tiraram do papel. Essa é a diretora que está de pé do instituto, ela recebeu a gente, apresentou tudo. E eles tinham hortas e estufas que eram experimentais para fazer os testes para se plantar hortaliças, legumes, algumas frutas que não são da região, tentar criar isso num ambiente minimamente controlado para depois levar para as comunidades, como tinha aquela horta circular que a gente viu. Só que nesse momento que elas estavam, era final do ano, e então elas já estavam meio de férias, mas assim, elas estavam com uma perspectiva, que é a perspectiva de sempre recebe menos dinheiro, com sempre menos recursos para continuar trabalhando, né? Então, se você olhar bem o teto aqui da horta, tá feito com saco de lixo preto, para no sol não torrar todas elas muito fácil. E aí aqui a gente sai do Instituto Federal Rural e a gente está indo em Palmeira do Piauí, para uma outra comunidade que ficava do outro lado da Chapada, né? E esse é um perfil, a região toda lá são essas chapadas com esses vales que tem entre as chapadas, a Mata da Caatinga, uma vegetação bem densa em alguns lugares, e foi um negócio assim, aí vem um pouco do choque, porque a gente não se conversou muito sobre isso, e as pessoas locais acabaram nem falando, porque era muito comum para elas. Mas quando a gente estava subindo a chapada, aqui a gente já está em cima da chapada, né? Tô tirando foto para uma outra. Mas aqui a gente subindo a pé, porque o carro tem que ir vazio sem ninguém, porque senão não sobe. São umas ladeiras super íngremes. Essa aí era a equipe da USP de pesquisa. E quando a gente chega no topo da chapada, a gente entra numa fazenda de soja a se perder de vista. Mas assim, uma fazenda de soja a um ponto... Tem água, eles devem pegar toda a água para jogar na soja, é isso? Exatamente. Poços artesianos aos montes, muito caminhão-pipa, e eu fiquei até entediado nesse momento, porque para todo lugar que apontava a câmera era só soja. Era a mesma foto sempre, sabe? Um pouco dessa impressão. E eles contaram que isso é em todo o topo de chapada da região. E aí é uma das regiões com os IDHs mais baixos, né? E essa soja, ela tá toda... Já tem comprador, muito provavelmente, né? Muita lógica do latifúndio. Não tem área de preservação ao terreno. A gente cruzou a fazenda, você não viu uma árvore assim no topo da chapada em nenhum lugar. E também o uso de fertilizantes, né? A gente passou muito rápido num lugar, mas eram tonéis de quase 5, 6 metros de altura de fertilizantes e produtos agrotóxicos para se usar, né? E tinha acabado de plantar a soja, ela está nascendo, e aí a gente conversou muito sobre isso, né? Porque lá eles conseguem tirar muita água de poço artesiano, só que é muito caro e só pouquíssimas pessoas têm como fazer esse investimento, né? E aí o investimento, a tecnologia toda tá na produção de soja para vender para a China, alimentar os porcos, enquanto que a população local tem dificuldade de acesso ao alimento, não tem acesso à terra, e o filé mignon dos recursos vai para fora, né? É muito triste mesmo. E foi bem chocante, porque a gente foi atravessar de carro, e aí a fazenda é aberta e tem as estradas no meio da fazenda, e a gente se perdeu, porque você chega no meio da fazenda, não tem mais referencial. Eu virei à direita, eu virei à esquerda, ali o outro lado. Chegava um momento que era só soja para todos os lados. A gente demorou aí uma boa 1h30 para sair dessa fazenda, porque realmente chegou uma hora que a gente perdeu o referencial para onde a gente estava indo. E aí, avançando mais um pouco, aqui, depois que a gente cruzou a fazenda, a gente chegou na comunidade do outro lado que produz o buriti. Essa frutinha ele está descascando aí. É uma frutinha bem oleosa, assim, ela não é nem doce nem amarga, mas ela é bem pastosa, oleosa. E é uma das frutas que a Natura e a Avon, elas fazem muitas loções, muitos cosméticos, e tem essa... Eles procuram ter esse cuidado de se fazer uma cadeia minimamente sustentável, né?
Isso é um tema até para uma outra conversa, senão a gente não vai encerrar nunca essa live. Mas tem muitas coisas interessantes, né, nesse tipo de cadeia e de incentivo da empresa. Ao mesmo tempo, tem muitos poréns e qual é o limite dessa prática, né? Também a gente vê que não é muito uma solução pro todo, assim, né? Ótimo assunto mesmo. Terminar com essa imagem que tá bem colorida, bonitinha, do Buriti. Assim, acho que vou falar de novo, que eu já falei, né? A gente está no Natal, galera de classe média, pensa bem que R$150, que às vezes é a camisetinha que você vai comprar para alguém que não vai usar nunca, é o valor do apoio para uma mãe que está com seus filhos sem ter o que dar de comer para eles, né? Pelo Segura a Curva das Mães. Vou sugerir também comprinhas no Galpão Agroecológico, no Butantã, em São Paulo, que você vai estar apoiando uma rede super do bem, e conhecer mais o projeto de Ponta a Ponta, que é um projeto que transformou uma escola na Lapa num centro de distribuição e doação de alimento. Então eu agradeço o Pedro Maia, a contribuição dele mostrando o que é o agronegócio, né, o que é a insegurança alimentar lá no Piauí, a Vera Vilela, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, a Thaís Leão, a Sol Orti, o Lucas Ciola, e infelizmente a gente vai ter que voltar nesse assunto outras vezes, porque a situação da fome no Brasil está cada dia pior, infelizmente. Boa noite, gente. Obrigado, Cláudio. Boa noite.